Olá, meu amigo. Chegamos a mais um estudo e esse estudo ele é muito interessante. Vem falando sobre princípios de saúde. A mensagem do Apocalipse nos chama a temer a Deus e dar-lhe glória. E entre as muitas maneiras de glorificar a Deus, o apóstolo Paulo inclui os hábitos de comer e beber. Assim, o cuidado da saúde física faz parte do crescimento espiritual, sim. Porque mente e corpo estão intimamente relacionados. Deus se comunica conosco por meio do Espírito e imprime suas verdades em nossa mente. Caso o corpo esteja debilitado, a apreensão e a compreensão dessas verdades certamente serão dificultadas. A Bíblia nos fornece princípios de saúde extremamente necessários ao viver cristão. O princípio de saúde é algo que Deus quer que o ser humano adquira, coloque em sua vida. E tudo isso está escrito na palavra de Deus. A primeira pergunta é: que cuidado Deus teve para com o homem recém-criado? Qual foi o cuidado que Deus teve para com o homem quando o criou? Em Gênesis, capítulo 1, versículo 29 e 30, a palavra de Deus diz assim: E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será por mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, eis em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será por mantimento, e assim se fez. Deus, quando criou o homem, a alimentação que Deus deu para o homem foi a alimentação natural. E viver é o que nós mais desejamos. E se a gente atendermos o que a Bíblia diz, com certeza vamos viver um pouco melhor. E a Bíblia nos fornece princípios para vivermos bem. A segunda pergunta é: quanto tempo viviam os primeiros indivíduos? Veja, quanto tempo viveram os nossos primeiros pais? Em Gênesis, capítulo 5, versículo 5, versículo 8 e versículo 27, nos fornece uma informação muito interessante. Adão, por exemplo, viveu 930 anos. Adão viveu 930 anos. Sete, filho de Adão, viveu 912 anos. Matusalém, neto de Adão, viveu 969 anos. A obediência à lei de Deus e às leis de saúde produz longevidade e qualidade de vida. Deus, Ele quer que o homem viva. A terceira pergunta é: quando Deus permitiu ao homem que se alimentasse de carne? O homem, quando foi criado, ele se alimentava unicamente de uma alimentação natural. Quando a terra foi destruída com o dilúvio, com as águas do dilúvio, aí Deus permitiu que o homem se alimentasse de carne, porque não havia outro alimento. Mas depois, Deus desejava que o homem voltasse a se alimentar das coisas naturais. Isso está em Gênesis, capítulo 9, versículo 3 e versículo 4. A próxima pergunta é: mesmo permitindo que o homem comesse carne, qual é a orientação de Deus? Deus, ele permite que o homem coma carne, mas qual é a orientação de Deus? Deus pediu para que o homem fizesse diferença entre animais limpos e imundos. Existem animais que podemos comer e existem animais que não podemos comer. Mas a pergunta que muitos fazem é: se tem alguns animais que não podemos comer, por que Deus criou esses animais? Por exemplo, o porco, ele serve como uma espécie de animais que limpam o planeta Terra. O abutre, ele come
as carniças. E muitas pessoas comem carne de porco, mas até hoje eu nunca ouvi alguém falar que uma pessoa comeu um abutre. Então, meus queridos, Deus colocou esses animais para limparem a terra. Eles servem como um tipo de animais que purificam a terra das coisas indesejadas. Beleza? E quais são as características dos animais limpos que devemos comer? Os animais que devem comer, ele remoe e tem o casco dividido em dois. Dos rios e mares, comer apenas os que têm barbatanas e também escamas. Meus queridos, em Levítico capítulo 11, fala quais animais devemos comer e quais não é permitido comer. Nós podemos fazer tudo o que quisermos, mas de uma coisa tenha certeza, que se eu faço tudo o que eu quero, às vezes eu pago um preço que eu não quero. Comer demais também faz mal para a saúde. Beleza? Então eu convido você para ler o livro de Levítico, capítulo 11. O melhor plano de alimentação para o homem está em Gênesis, capítulo 1, versículo 19 e versículo 30, e inclui grãos, frutas, verduras, legumes. Não devemos consumir carnes imundas, nem seus derivados. Beleza? Então, o que a Bíblia fala sobre o uso de bebidas alcoólicas? Será que a Bíblia ela permite que a gente coma ou que a gente beba bebidas alcoólicas? Em Provérbios, capítulo 20, versículo 1, a palavra de Deus diz assim, ó: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por ele é vencido não é sábio. E em Provérbios ainda, capítulo 23, a partir do verso 29, para quem são os ais e para quem os pesares, para quem as rixas, para quem as queixas, para quem as feridas sem causa, e para quem os olhos vermelhos, para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Aí o 31 diz, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no corpo e se escoa perversamente. Então, a Bíblia deixa claro que a gente não deve olhar. Mas muitos dizem assim, a Bíblia não proíbe o uso de bebidas alcoólicas. Mas, meus queridos, se Deus ele fez o ser humano para viver um pouco melhor, viver com saúde, e a bebida alcoólica traz males irreparáveis para o ser humano, por que nós vamos fazer isso? Mas, para que a gente possa entender melhor por que não devemos consumir bebidas alcoólicas, a pergunta é, por que Deus se preocupa com a nossa alimentação? Em 1 Coríntios, capítulo 6, olha o que é que diz a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e versículo 20. Melhor dizendo, capítulo 3. Deixa eu ver. Primeira Coríntios, capítulo 6,
versículo 19 e versículo 20, a palavra de Deus diz assim: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprados por preço. Agora, pois, glorifica a Deus no vosso corpo. Então, nós somos templo do Espírito Santo. E também, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17, diz assim: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então, por que não devemos consumir bebidas alcoólicas? Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo quer habitar no meu e no seu coração. Deus fala conosco através da nossa mente. E como uma pessoa que usa bebidas alcoólicas, ou usa drogas, ou tem uma alimentação prejudicial para a saúde, pode ouvir a voz de Deus. Mas aqui eu quero deixar 8 remédios de Deus, 8 remédios naturais que Deus deixou para mim e para você. O primeiro remédio, o primeiro benefício que Deus nos deu, que está na natureza, é água pura. Devemos beber água pura. É um remédio natural. Devemos respirar ar puro. Devemos fazer exercício físico. Devemos ter um descanso adequado. Também a luz solar é um remédio natural. Alimentação saudável, temperança e confiança em Deus. E o que Deus deseja para cada um de seus filhos? Que tenhamos saúde e que nenhuma enfermidade venha sobre nós. Está em 3ª carta de João, capítulo 1, versículo 2. Então, este é o desejo de Deus. Meus queridos e amados ouvintes, a palavra de Deus ela é muito importante na minha e na sua vida. Se a gente seguirmos o que a Bíblia fala, pode ter certeza de uma coisa, de que viveremos bem e melhor. Nesse momento, eu quero convidar você para se inscrever no meu canal, ativar o sininho e dar um like. Compartilha nas redes sociais. A Bíblia, ela nos tem fornecido conhecimentos extraordinários. Porém, muitos preferem ouvir o que as pessoas dizem, seguir o que as pessoas falam, do que seguir o que a palavra de Deus nos orienta. Jesus Cristo muito em breve está voltando. E se eu e você obedecermos o que Ele fala, com certeza iremos nos encontrar com Ele pessoalmente e viver com Ele por toda a eternidade. Porém, se a gente não obedecermos a Deus, infelizmente não vamos ter a oportunidade de podermos conviver com Deus. Mas se você seguir os princípios da Bíblia, mesmo que você não seja salvo por algum motivo, por algum pecado que não se arrependeu, mas você vai viver melhor sem sofrimento. Nesse momento, eu quero desejar que neste dia Deus venha abençoar cada um de vocês. E lembre-se, Jesus te ama e Ele vai voltar. Tchau, e amanhã nos veremos com a certeza de que Deus tem algo melhor para mim e para você.